Começa agora pela Rádio Santana FM, o programa Espaço Diferente. Apresentação Luiz Paixão, uma realização CPDR, Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência do Ribeirão. Bom dia, estamos iniciando o programa Espaço Diferente. É sempre um prazer, uma alegria, uma satisfação estar aqui conversando com o povo de Ribeirão sobre temas importantes da pessoa com deficiência. E hoje a gente vai receber uma ligação de um amigo que vai conversar com você, ouvinte da Santana FM, sobre assuntos bem interessantes, importantes, não só para a população, mas também para a pessoa com deficiência. É o Chico Siqueira. Bom dia, Chico. Bom dia, Luiz. Bom dia, ouvintes da Rádio Santana, Ribeirão e região. Muito bem, Chico, eu quero te fazer uma rápida apresentação sua. Você é técnico social, você tem uma graduação em associativismo e política pública, é também licenciatura em filosofia e também uma coisa que talvez as pessoas não lembrem ou não conheçam, você é natural de Barreiros, mora em Recife hoje, e você foi seminarista da Diocese de Palmares, na turma no período de Padre Jorge, nosso saudoso e querido Padre Jorge, que passou por Ribeirão. Você também foi uma pessoa que esteve muito envolvido nas questões FETAB, meio rural, mas também da Diocese de Palmares. Bom dia a você, obrigado por ter aceito o convite. Nós vamos falar, Chico, sobre o Nordeste e as políticas públicas, que você tem um trabalho voltado a essa realidade hoje. Bom dia. Bom dia, toda a nossa região aí, e com nossa liderança. Luiz Paixão é uma verdadeira paixão pelo campo. Então, estamos aqui revivendo e retomando a história das políticas públicas, né? Considerando aí esse histórico que Luiz lembrou muito bem aí, sempre desde o tempo do tempo do seminário, e depois rodando aí pelo sertão afora e conhecendo um pedaço do Nordeste. Então a gente vem trabalhando como técnico social nessa perspectiva de efetivação das políticas públicas. Mas aí, estamos à disposição para fazer um diálogo aí tranquilo e ver em que aspecto a gente pode contribuir nesse mundo das políticas. Uhum. Chico, eu queria te perguntar, nós já começamos, mas iniciando, hoje o Nordeste brasileiro, que você conhece bem, já tem andado bastante, qual é a realidade das políticas públicas para o povo nordestino? Como é que isso está acontecendo? Se a vida do nordestino tem melhorado através de programas, de políticas de inclusão? Qual é a tua opinião, tua visão com relação a isso? Em relação ao nosso país, a gente vê que existe efetivação dessas políticas públicas, né? Então a gente precisa identificar que são as políticas regulatórias, as políticas distributivas, as redistributivas e as que a gente vai entrar nas constitutivas. Bom, parece uns palavrões, mas na verdade é o seguinte, existe a política de Estado, né, aquela que já é efetivamente garantida na Constituição, sobretudo a de 88, e dentro das políticas de Estado a gente tem a efetivação das políticas públicas. E no geral, essas políticas públicas elas estão sendo realmente efetivadas. O que a gente pode estudar um pouco mais é ver o que são o que é considerado na legislação como política de Estado e de políticas públicas. Uhum. Isso. Por exemplo, se você pega a política de Estado no âmbito da educação, então está lá na Constituição garantido a educação para todos, e o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, assegurado institucionalmente. Aí dentro do Fundeb, né? Dentro da história da educação, do processo
da política de educação, mas tem vários outros programas. A exemplo do Fundeb, por exemplo, a exemplo de várias efetivações que o Estado financia a política para chegar no caso aí da educação, à saúde, né? Aos jovens, aos estudantes no geral. Mas se a gente podia falar do fato de onde estão e como se desenvolvem essas políticas públicas. Agora, voltando à questão do Estado, do Nordeste, realmente, se a gente pegar lá do Ceará e for até o Maranhão, ou descendo por aqui, por nossas regiões, a gente vê que, em vários aspectos, elas estão sendo efetivadas. Agora, o que é que tem para que ela aconteça? Ela tem que estar sendo bem trabalhada, sobretudo, com o envolvimento da sociedade civil. Muito bem. Chico, você falou de uma coisa que eu acho que é muito importante a gente saber, que essa distribuição da riqueza do país, ele está se transformando, pelo menos em ações que venham melhorar a qualidade de vida do povo mais pobre, que estão passando necessidades. Obviamente que diminuiu bastante essa questão da pobreza extrema. O país hoje, colocam aí algumas pesquisas que saiu do mapa da fome, mas ainda existem muitos desafios, e você deve conhecer bem, no nosso Nordeste, com relação à garantia de direitos, por exemplo, para as mulheres. As mulheres, que aí tem essa questão do feminicídio em todo o país, e os estados. Qual o papel do Estado, dos estados, com relação a isso, a garantia de uma política pública, por exemplo, para diminuição do feminicídio no Nordeste, por exemplo? Caracterizando assim as políticas públicas, você tem a política pública de educação, né, que está lá garantido, que na verdade é política de Estado, a princípio. E as políticas públicas são aqueles programas dentro das políticas de Estado, né? Aí você tem a saúde, aí você tem a questão dentro da saúde, aí vai ter o acesso às consultas, com acesso a remédio, a exemplo. Aí quando você diz a farmácia popular, aí ela entra numa política pública, né? O SUS é o maior exemplo mundial, né, de uma política de Estado que ela além de ser política de Estado, ela é a política pública, porque ela se efetiva dentro de todo o aspecto da necessidade, de atender a necessidade. Agora, com relação ao que você diz aí, a história do feminicídio, a história lá da capacidade não, onde é que está o Estado dentro para dar apoio às mulheres. Bom, politicamente, a gente sabe que tem todo um processo, né, que vai depender também da região, vai depender da governança estadual, municipal, né, e ainda está muito carente, né, em virtude, tem um elemento fundamental aí que ele é fundamental do ponto de vista do estudo, mas é fundamental também do ponto de vista prejudicial, que é o machismo, a cultura do machismo. Então o feminicídio, ele ultrapassou todas as esferas da realidade e está estourando, né? A gente sabe que há uma preocupação muito grande entre todos nós para combater essa história do feminicídio. Pois é muito preocupante, mas assim não podemos deixar de tentar, através obviamente dos meios e das pessoas competentes a isso, tentar resolver, pelo menos diminuir esses riscos. Chico Siqueira,
Com relação à juventude rural, principalmente, você que tem um trabalho mais especificamente nessa questão das oportunidades para a juventude, de políticas, quando eu falo política, de ações governamentais que venham dar oportunidade à nossa juventude, principalmente à juventude do campo. Semana passada tivemos aqui o Hélio, trabalha no CERTA, tem um trabalho interessante, de educação, de formação, mas na tua opinião, no teu caminhar com relação a tudo isso, como você vê a nossa juventude, qual a perspectiva que a gente pode vislumbrar para esse povo jovem que está aí, no campo e na cidade? Então, considerando, vamos partir do campo para a cidade. Uma das preocupações é que o campo está envelhecido, né? Eu diria que a gente está chegando, o campo chegou na terceira idade, né? Que somos nós, que passou dos 60. Agora, o que encontramos alguns jovens dizendo o seguinte: bom, eu quero trabalhar no campo, mas não vou morrer no cabo da enxada como meu avô morreu, meu tio, etc. O que é que a gente vem trabalhando? Que as tecnologias sociais sejam acessadas por esses jovens, né? A exemplo do exercício que faz, por exemplo, essa história aí do CERTA, que trabalha com jovens, né? Ele qualifica, ele forma, ele qualifica e habilita, porque o mundo vive de habilitações, né? E a gente precisa cada vez mais estar oficializando essa e oportunizando, né, para que o jovem tenha cada dia mais acesso. Mas o que a gente está vendo é uma coisa impressionante, porque o jovem está lá, com esse tecnologismo na mão, há um risco muito grande dele ir para a periferia. E quando chega na periferia, não tem um retorno de formação social. Então, aí recai a peça para a escola, ou as escolas. Então, a oportunidade que a gente tem realmente é investir em educação, e o governo federal está investindo muito e muitíssimo. Não é à toa que em Pernambuco temos os maiores números de universidades e escolas técnicas, os IEPs estão aí, e a política pública fortalecendo essas unidades produtoras aí de conhecimento, tipo o CERTA, o Sabiá, aqui lá do Sertão e vários outros. Muito bem. Na sua opinião, o sertão, você falou sertão, como está a realidade do sertão hoje, pernambucano no caso, e no Nordeste como um todo, como ele tem esses investimentos de institutos federais, é preciso mais alguma ação federal? Obviamente, quando fala federal, o Estado também tem obrigações com essas oportunidades para a nossa juventude e para a população jovem de um modo geral. Como você vê, Chico, esse campo, não só falo sertão, mas é no geral, porque a gente sabe que o sertão está sempre, dentro do possível, recebendo investimentos federais para que haja uma melhor educação, envolvimento da juventude, para que ela se garanta, se quiser, obviamente, manter-se no campo, mas se na cidade não deixar de ter esse olhar e esse trabalho voltado a tecnologias, mas também garantindo a todos eles o bem-estar e uma oportunidade de sobrevivência. Eu lembro muito bem que nos anos 70, quando eu morava num sítio lá em Barreiros, e eu andava 7 quilômetros para ir para a escola. Exatamente 7 quilômetros. Depois fui estudar no colégio agrícola. E depois foi que eu fui para o seminário. Isso colocando o termo de... E eu andava 7 quilômetros. Eu andava, inclusive, tinha um pessoal de um engenho pegado lá, era um engenho chamado Serra Grande, lá para o lado já perto de São José da Coroa Grande, e a pessoa, o caseiro lá, vinha trazer os filhos do fazendeiro na carruagem, e eu vinha atrás, muitas vezes andando, correndo atrás, andando mais rápido, para não andar sozinho. Eu achava que, eu vendo a carroça lá na frente, eu estava
sendo acompanhado. Então essa era uma realidade. Hoje, se você pegar em qualquer área aí da nossa área rural, né? Se você pegar em qualquer área de Pernambuco, de São José da Coroa Grande a Araripina, hoje tem um carro para ir buscar os alunos, buscar e trazer. Porque antes algumas cidades, municípios, levavam os professores até a comunidade. E quando tinha carro, né? E eu vi muitas vezes lá em Água Preta os alunos andando nos carros, nos tremeões, desse caminhão de cana que ia buscar a cana, e às vezes estava o caminhão vazio, não tinha carro, e o caminhão vinha, os alunos vinham pendurados ali em cima daquele caminhão. Eu vi várias vezes, lá em Água Preta, isso já no início dos anos 90, viu? Hoje você tem isso. Então tem a questão da mobilidade, tem a questão da alimentação, o PENAR e o PAA. Precisa ser trabalhado ainda, aí a gente pode discutir um pouco mais, mas precisa ser trabalhado. Mas o acesso, essa motivação lá do transporte, da alimentação, na escolar, essa é um dos elementos importantes. E a questão, a qualidade do ensino. Se você pegar hoje um aluno do IF em Serra Talhada e pegar o aluno do IF em Barreiros, a gente vai ver que estão no mesmo nível de discussão. É evidente que vai ter alguns pontos que Barreiros vai destacar mais, assim como o Sertão, né? Porque é a questão da convivência lá no semiárido. Mas essa história da formação é importante, é interessante, porque está acontecendo exatamente. A gente teve lá no Ceará, a gente viu, né? Uma universidade multicultural, onde tem gente do país inteiro e gente da África, da Ásia, de vários locais estudando ali. Da Unilab, né? Ceará. Você fala da Unilab? A Unilab, exatamente. Estivemos então, lá na a nível de motivação para estudo, o Estado Federal está investindo muito. E só em alguns estados que você vê local que não tem tanta motivação, mas no geral, hoje a oportunidade é tamanha para esses jovens. Muito bem. Estamos conversando com Chico Siqueira, ele que é técnico social, é uma pessoa que tem um trabalho diferenciado e importante nessas questões de projeto, de associativismo, de políticas públicas. Qual é a tua área? Quais os locais hoje que você está atuando? Hoje eu estou prestando serviço ao ProRural, que é uma das vinculadas dentro da Secretaria de Agricultura. Presto serviço a uma cooperativa de produtores de leite lá em Águas Belas, no agreste de Pernambuco, já divisa com Alagoas, fica lá nas bandas depois de Garanhuns, porque lá está a segunda maior bacia leiteira do Nordeste, né? E dou assessoria e consultoria a essas associações e cooperativas, assim, contribuindo, né? Contribuindo com algumas atividades. Inclusive, essa semana a gente teve, porque a cooperativa lá faz parte da ASA, que é aquela associação do semiárido, que trabalha com as cisternas. E essa semana tivemos um grande encontro de formação, muito boa, as políticas nacionais, né? E a gente viu o quanto e o tamanho da importância dessas organizações não governamentais, mas parceiras de governos, para trabalhar exatamente as políticas públicas. Com Chico Siqueira, Francisco Siqueira, companheiro de caminhada aqui no Nordeste, trabalhando como técnico social, conversando com você, ouvinte, sobre as políticas que estão acontecendo e a importância dessas ações para a população, e principalmente juventude, idosos. Chico, voltando à nossa conversa, você falou no início da importância de tudo isso que está acontecendo. E para a pessoa com deficiência, tem alguma ação nesse sentido
de inclusão para pessoas com deficiência, tanto seja na zona rural, seja no Nordeste brasileiro? Como está acontecendo? Tá ouvindo legal aí? Tá, tranquilo, pode falar. Ah, tranquilo. Com relação a essa pauta das necessidades especiais, o que chama deficiência, o termo técnico qual é, Luiz? Pessoa com deficiência. PCD. Pessoa com deficiência. Isso. Realmente ainda precisa e muito, né? Precisa e muito de uma atenção especial. Precisa se tratar. Já existem vários centros, né, que estão trabalhando dentro dessa perspectiva. Né? Então, a gente tem o Instituto dos Cegos aqui em Recife, por exemplo, né, que trabalha muito bem isso aí, mas precisa ser um pouco mais, na verdade, precisa ser valorizado e também adicionado recurso para que a movimentação, porque só uma unidade dessa não dá conta, Agora, tem, por exemplo, a deficiência visual, né, ou visão baixa. Tem aí o SUS trabalhando muito bem a questão das cirurgias de catarata. Inclusive eu fiz a cirurgia de catarata e isso melhora bastante a qualidade de vida da gente, né? Um elemento que está se puxando agora a nível nacional, né, inclusive agora no próprio contexto aí do governo federal, no governo federal atual, está se desenhando uma atenção especial para os idosos. Dentro dessa que aí entra na questão da política pública. Uhum. E dentro desta política pública vai ter a atenção especial para essas necessidades. Muito bem. Então, a nível federal está se desenhando isso. E é oportuno também pensar, já que estamos no contexto político, Luiz, a gente pensar em votar em pessoas que têm esse compromisso. É muito importante, em virtude do que lá na frente a gente pode, lá no feitão, no próximo ano a gente tenha condições de ter um Congresso e um Senado, aliás, uma Câmara e um Senado formando um Congresso que possa dar maturidade a essas demandas e efetivação, porque tem muitas políticas públicas que só conseguiram chegar depois de muita briga, e é importante que isso chegue para a gente consiga votar, né, em pessoas que têm esse compromisso. Essa é uma das demandas enormes, e sobretudo pensar aí nos jovens, né, e todos nós. A gente tem que se envolver com pessoas que tenham realmente compromisso e sinceridade. Muito bem. Chico, você fala de... eu queria falar um pouco da tua militância aqui na Diocese. Isso que você fala é real, é verdadeiro. Isso as pessoas estão percebendo, acredito eu, que nós estamos, nós coletivamente, quem está acreditando em uma sociedade mais acessível, igualitária, eu acho que a gente tem que sempre estar fazendo isso. Você teve uma militância aqui na Diocese de Palmares, no período de Padre Vitor Miracapelo, você acompanhou bem, inclusive Padre Vitor, 21 de setembro agora, está recebendo o título de cidadão pernambucano na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Está vindo, já está marcado, o pessoal já fechou essa data. E você na época, não sei se você estava no seminário, como era que era a tua vida naquele momento, da expulsão do Padre Vitor do Brasil? Pois é, naquela época a gente estava começando o curso de filosofia lá no ITER, que é o Instituto de Teologia de Recife, que funcionava ali em frente ao IMIP. E aí foi quando a gente começou a botar o pé no chão, né? Botar o pé no chão, porque quando o Padre Vitor ali resistindo, né, à ditadura, e a gente pensando que já tinha acabado, foi quando a gente viu que não era bem assim, né? E toda a comunidade, né, foi muito movimentada. Na época os padres se envolveram, Dom Acácio, salve, salve. E então todos eles tinham essa paixão
e se voltou a causa popular, né? Porque não era só o Vitor Miracapillo, mas era todo o povo que era reprimido e que ele foi a pessoa que tiraram como exemplo para dizer, ó, você aqui não vai fazer festa não. E na verdade a gente não queria festa. A gente vinha consolidando uma teoria que era o quê? Aliás, não é nem uma teoria, consolidando o que a Bíblia e a teologia falavam. Vamos, de mãos dadas, construir um mundo novo. E para construir esse mundo novo... Alô? Pode falar, estamos ouvindo. Ah, tá. Para construir esse mundo novo, teve todo um processo. E ele é profético. E o profeta, né, naquele momento, foi justamente o Vitor Miracapillo. Aí foi quando isso deu um impulso muito grande à juventude na época, e a gente dizia, ó, existe ainda essa história da ditadura, nós precisamos nos organizar. Aí começou já tinha as comunidades eclesiais de base, e a gente fazia essa teima junto dentro da diocese. E foi nessa época que começaram aquelas caminhadas, né? Que Arthur Peregrino puxou essas caminhadas que este mês agora de julho completaram 40 anos. Isso. E foi lá nessa caminhada agora de Fortaleza a Canidé. Isso. Mas só para dizer que a vida nessa época era uma vida muito realmente perigosa, né? Era muito arriscada, aliás, porque o perigo era iminente. E a gente tinha toda uma querendo correr para que acompanhar também, né? Porque é uma visão, Vitor é um visionário, né? Bem, vamos dizer assim. Pois é, Chico. A gente sabe a importância, cada época tem seus desafios, e nós que somos, digamos assim, contemporâneos nesse momento aqui na região, sabe o quanto muita gente hoje não lembra, muitos não tinham nem nascido, faz o quê? 46 anos atrás, né? É um tempo já que tudo isso aconteceu. E você, Arthur, Lenivaldo, Flávio Miranda, tantos outros seminaristas na época, estavam envolvidos nesse processo. O padre Ramiro Ludena, que foi assassinado aqui em Jaboatão na época, há um tempo atrás, não foi daquela época, mas ele veio com a mesma linha de trabalho pastoral, e você deve conhecer bem, foi padre Ramiro, foi o próprio Dom Helder Câmara. Ramiro conheci. Dom Helder Câmara, que recebeu o padre Vitor quando voltou, depois de ter passado um tempo, teve o visto permitido para visitar o Brasil. Dom Helder Câmara estava no aeroporto. Eu estou falando isso para você que já se conhece, e para os nossos ouvintes. E por que a gente fala tanto desse período de Vitor Miracapillo? Que ele não era ele, mas ele representava um momento histórico aqui para toda a nossa região, de um período que pensávamos nós que a ditadura, o regime, que era opressor, que não queria, que temos muito ainda, tem muita coisa acontecendo ainda, querendo que, não que volte, e não vai voltar. Mas nessa perspectiva você foi um militante, sim, com tantos outros. E eu queria, antes de encerrar a nossa conversa de hoje, Chico, pedir para você falar um pouco sobre a tua perspectiva com relação não só à política pública para o Nordeste, para Pernambuco, mas também a sua militância também como uma pessoa que está dentro desse contexto, mas que ainda acredita sim, como tanta gente acredita, que é possível continuar lutando para que essa nossa região seja valorizada e seja respeitada do ponto de vista ético, moral, mas principalmente de valores, e de que as pessoas tenham de fato os seus direitos garantidos, que estão escritos nas leis, na Constituição Federal. Eu queria sua avaliação com relação a isso, para a gente ouvir você. Rapidinho dizer o seguinte, na nossa época a gente catava espaço para a comunicação. Hoje a comunicação cata a gente para garantir o espaço.
Então, a gente precisa fazer desses meios de comunicação as nossas ferramentas, né? Se discute muito o uso do telefone, do Zap, das redes sociais diversas aí, Instagram, etc. É importante. Agora é importante fazer pesquisa. E a grande preocupação nesse momento é com a relação às informações das famosas IA, né? Porque já vem tudo pronto e muita gente se encontra hoje, eu conheço vários colegas que estão aí nas salas de aulas, e se encontra quando vai fazer um texto, qualquer coisa aí de documento, vai fazer um trabalho, ele é copiado, Ctrl-C, Ctrl-V da IA. Isso é um risco muito grande, porque a gente precisa pensar e precisa desenvolver essas linhas de pensamento e, ao mesmo tempo, ser mais crítico. Esse é um dos elementos. O outro elemento é garantir que a gente não perca a oportunidade de continuar estudando. Porque a vida, ela é institucionalizada. Se a vida é institucionalizada, então é Luiz Paixão da Rádio Santana, é Chico Siqueira da cooperativa tal, é o professor Arthur lá da Universidade Católica, Lenivaldo Marcos, que é o nosso advogado da Zona da Mata. Ou seja, você entra numa relação de institucionalidade, né? Você estava semana passada fazendo discussão com o Hélio. Quem é Hélio? Hélio é um camarada, Hélio Souza é um camarada lá do certo, é uma instituição. Então, a gente tem essa preocupação. O padre Miracapiro, ele foi não só porque era padre, é porque ele estava dentro de uma instituição, e uma instituição que sempre foi, né, claro, tem suas baixas, mas um espaço de dizer, ó, a gente está aqui e a gente tem peso, né? Aí entra essas outras instituições. Então, vamos dizer assim para a nossa juventude que é um espaço, que é oportuno, né? Aproveite mesmo, vivenciar, é bom se divertir, etc. Tal, mas estudar é importantíssimo, que também é um trabalho. Na nossa cultura foi dito que ele estuda e trabalha, mas a gente tem que dizer que ele trabalha porque estuda. É um pouco, pra gente, é uma quebra de paradigma chamada. Então a gente tem que trabalhar, mas focando no estudo. E eu fico muito orgulhoso porque encontro vários jovens que nas oportunidades que eu dei aula em algum canto, e que nessas formações de associação e cooperativa a gente diz, ó, a gente está aqui, a gente agradece a você. Eu digo, não me agradeça, agradeça a força de vontade e a oportunidade que criamos juntos. Chico, muito obrigado. E em nome de todos que fazem a nossa associação CPDR, da pessoa com deficiência em Ribeirão, quero agradecer por você ter se disponibilizado. Sei que seu tempo não é fácil, mas obrigado. E suas palavras finais, agradecimento e gratidão a você. E rapidinho, só para dizer muito grato pela atenção de vocês e dizer que a gente tem um compromisso muito grande com a política social. Não podemos deixar de votar em gente que tem compromisso com a gente. E muito grato aí pela atenção e a oportunidade. Valeu, obrigado, um abraço, felicidades. Pessoal, antes de encerrar, eu quero fazer uma divulgação aqui. Nós recebemos um contato de Ana Maria Mota, ela é a coordenadora da Retina Pernambuco em Pernambuco. É um grupo que trabalha com pessoas que têm doenças genéticas da retina, alguns já perderam a visão, já existe há algum tempo. E Ana Maria Mota, ela ligou para a gente pedindo que a gente divulgasse. Está acontecendo agora, e o quanto antes melhor, doação de bengalas para as pessoas cegas ou baixa visão que precisam. E isso é gratuito. A Retina Pernambuco, o Conselho Estadual da Pessoa CONED, Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, juntos estão fazendo, você, caso se interesse, ou tem alguém na sua família que precisa de uma bengala, você manda alguns dados e eu vou pedir para o Josinaldo aqui colocar
a fala dela para a gente ontem, para você entender melhor. Os dados, os itens que é necessário para você ganhar uma bengala gratuitamente das entidades que estão se mexendo para garantir isso para as pessoas. Vamos ouvir. Oi, seu Luiz. Olha, são 5 itens: nome, endereço completo, CPF, telefone e qual a altura da pessoa, né? Porque cada altura é um tamanho de bengala. De preferência que eles mandem por áudio, né? Num áudio, todos esses itens que eu vou passar para o secretário da Retina Pernambuco para que ele possa digitar e enviar para o CONED. Bom, é isso. Muito obrigada pela divulgação. Pois bem, esses são os itens, a gente tem na associação também essa informação. Caso você queira, procure lá o CPDR, nas segundas. Agora, a gente tem uma urgência para que isso aconteça, porque eles vão enviar para quando estiverem com essas bengalas, das pessoas que fizeram o pedido, poderem a gente fazer como entregar de volta nos endereços e por aí vai. Caso você se interesse, procura o CPDR, procura o pessoal na associação, que vamos juntos fazer essa mobilização para quem realmente precisa. No mais, é dizer que na próxima semana eu convido você a participar do nosso programa. Nós teremos aqui um cientista político, é o Gustavo Rocha, é um jovem cientista político, ele está dando aulas na Universidade Federal de Aracaju, em Sergipe, mas é de Recife, e se propõe a vir também conversar conosco sobre cientista política, a realidade do Brasil, a importância da nossa vida hoje, mas principalmente o quadro atual. Essa será muito interessante. O nosso querido e amigo Gustavo Rocha vai estar aqui conosco. Até a próxima semana, espero você, para a gente conversar mais um pouco, e um bom final de semana a todos. Feliz. O quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista? Acabamos de apresentar pela Rádio Santana FM o programa Espaço Diferente. Contamos com você na nossa próxima edição. Uma realização CPDR, Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência do Ribeirão.